conseguia imaginar com detalhe, conseguia planear, conseguia falar sobre isso como se já existisse. Durante anos soube exatamente o que eu queria fazer. O único problema é que nunca acontecia, porque o que eu sentia não era preparação, era o medo vestido de humildade. Por vezes fazemos promessas que num determinado momento elas são inconscientes e eu possuo uma dessas promessas que são antigas, que nela não foi dita em voz alta, mas sempre esteve presente, que é a certeza de que não deixaria de criar, independentemente do resultado, independentemente de ser boa ou não. Só que a vida foi cobrindo essa promessa, foi cobrindo-a de camadas de vida vivida, mas não a apagou. Ficou tão funda que durante anos eu confundi duas coisas, mas que são completamente diferentes: não fazer e não estar pronta. E neste livro, A Grande Magia, de Elizabeth Gilbert, devolveu-me de certa forma esta diferença entre as duas. A autora diz que a criatividade não é talento, mas é uma relação entre o ser humano e os mistérios da inspiração, o que não conseguimos explicar completamente, mas que reconhecemos quando aparece. Se é uma relação, então o que nos bloqueia não é a ausência de talento, é a ausência de estar presente, é não aparecer para aquilo que nos chama. E o medo raramente chega com o seu nome verdadeiro. Chega vestido de preparação, de humildade, de respeito pelo processo. Chega a dizer, ainda não estou pronta, com uma voz que soa exatamente como o bom senso. É uma espécie de proteção. Então, a fantasia é um lugar confortável. É a versão imaginada de nós próprios, em que nunca falha, nunca é interrompida, nunca é questionada, mas há algo que a fantasia não faz, que ela não alimenta, ela só nos consome. E então, um dia vemos alguém a fazer exatamente o que imaginávamos, com o mesmo território, com palavras que reconhecemos como nossas, porque as pensamos inúmeras vezes dentro da cabeça, e o que sentimos não é inspiração, é uma tristeza, e depois uma pergunta que não conseguimos ignorar. O que é que ela fez que eu não fiz? E aqui Elizabeth Gilbert diz que as ideias se movem, que procuram alguém disposto a levá-las para o mundo. Se não aparecemos, encontram outro caminho. Não como punição, mas como continuidade natural. Ela conta no livro como uma ideia que carregou anos sem escrever, e apareceu anos depois, quase idêntica, num livro de outra autora. Não por plágio, mas porque a outra pessoa estava disponível para aquela ideia. E então ela refere que as ideias precisam de ação para existir. Se não somos nós, é quem estiver então disponível para as agarrar. A autora traz também um paradoxo que é muito particular seu, em que ela refere a qualidade que aparece quando estamos mesmo dentro do que fazemos, só aparece quando há leveza, quando há jogo, quando paramos de estar tensos demais em relação ao resultado. E quanto mais peso colocamos no ato criativo, quanto mais ele tem de ser perfeito à altura da visão, menos ele consegue respirar. É contraintuitivo, mas é uma verdade. O momento de viragem não é uma decisão grandiosa. É algo mais silencioso. Perceber que ficar na fantasia dói mais do que tentar.
que a ansiedade de não fazer pesa mais do que o medo de fazer. E a autora chama isso de coragem. Não aquela coragem dramática, mas aquela pequena, a de aparecer mesmo sem garantias. E propõe seguir a curiosidade em vez da paixão. Porque a paixão pode não aparecer todos os dias. A certeza raramente aparece, mas a curiosidade, essa coisa mais modesta, mais discreta, está quase sempre disponível e é suficiente para começar. Muito provavelmente já viste alguém a fazer o que imaginavas. Já sentiste essa tristeza específica que não é comparação, mas é um reconhecimento. E há perguntas que ficam depois deste livro que não são sobre criatividade, não são sobre coragem, mas são sobre ti. O que é que ainda está à tua espera? E até quando vais deixá-lo esperar? Já viste alguém a fazer o que imaginavas? E o que é que sentiste quando viste? Porque se foi tristeza, essa tristeza tem um nome. É a tua ideia à procura de um caminho. E esse caminho és tu.